gente vai trabalhar com distribuição binomial, tá? Quais são as notações? Lembra que eu coloquei no quadro, fiz resumo para vocês, coloquei cada um, a gente até resolveu alguns exercícios, mas lembre-se que o nosso N é um número fixo de tentativas, tá? Que você vai, depende do tipo de situação que você vai abordar. O X é o número específico de sucessos naquelas tentativas, naquela quantidade de tentativas. Exemplo anterior, ele ia ter 5 jogadas, né? Então o N era 5. O X, então, era o número de sucesso nessas 5 jogadas, tá? O P sempre vai ser a probabilidade do sucesso acontecer nesse total de tentativas, tá? O Q, ou a gente pode chamar isso de 1 menos P, né? Que quando a gente já tem o P é só subtrair de 1 para achar qual é o Q, porque o Q é a nossa probabilidade do fracasso naquelas N tentativas. E por fim, a probabilidade de X, que é o nosso PX, que é a probabilidade de obter exatamente X sucessos naquela quantidade de tentativas. Quem tem dúvida, quem está com dificuldade, a gente já viu todo esse conteúdo na aula anterior. Você pode voltar lá na nossa aula, ver com calma como que a gente resolveu. Fiz o resumão com vocês no quadro, né, que eu sei que vocês gostam. Depois a gente acabou resolvendo uma atividade, lembra? Então, tá aqui bonitinho para que vocês também possam ir retomando. E eu só estou trazendo mesmo para a gente poder fazer a comparação quando a gente está trabalhando com a distribuição de Poisson, tá? E qual que é a fórmula, então, da distribuição binomial? Gente, tem que guardar a formulinha, tá? Então, a formulinha, né, a probabilidade de X, vai ser igual à combinação, gente, da quantidade de tentativas em X, né, que são os nossos aí, aconteceu o nosso sucesso. Lembrando que quando eu tenho que trabalhar com combinação, eu venho para essa formulinha aqui, combinação de N em X, é igual N fatorial dividido por X fatorial, vezes N menos X fatorial, tá? Também aprendemos, retomei com vocês como que a gente faz para resolver. Vezes o P, gente, lembra que o P é o sucesso, tá? A probabilidade do sucesso, elevado a X, vezes o Q, que é o meu fracasso, elevado a N menos X. Isso aqui é a formulinha, tá? Então eu preciso que vocês copiem. Quem não copiou, quem tá com dúvida, volta mais uma vez, eu digo para vocês, volta lá na nossa aula anterior, que tá tudo bonitinho, explicado, inclusive com resolução de exemplo, tá? Geralmente, pessoal, a gente utiliza a distribuição binomial quando nós estamos trabalhando, geralmente, tá? Com números inteiros, tá? Então, acontece muito quando nós estamos trabalhando com as variáveis discretas, tá? Que foi a que a gente viu lá no início de quando nós estávamos discutindo probabilidade. Aqui, fechamos a nossa parte da distribuição binomial, tá? Fiz exemplo já lá na nossa aula passada, é só para a gente retomar algumas ideias e para que vocês possam ver qual é a diferença agora de quando a gente vai trabalhar com a distribuição de Poisson, tá? Então, vamos lá. Que é exatamente o que a gente vai abordar agora. Pessoal, a distribuição de Poisson, ela é empregada em experimentos nos quais não se está interessado no número de sucessos, tá? Em N tentativas, como ocorre lá na nossa distribuição binomial, mas sim no número de sucessos ocorridos durante um intervalo contínuo. Então, por exemplo, na distribuição binomial, eu vou pegar o exemplo que a gente fez na aula anterior. Você tinha 5 jogadas, tá? E a gente tinha que determinar qual era o sucesso dessa pessoa tirar a carta de espada. O 5, gente, ele é um número inteiro, tá? Diferente de quando a gente vai trabalhar com Poisson, que a gente vai trabalhar num determinado intervalo contínuo. Então, pode ser um intervalo de tempo, pode ser, por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer aquilo num espaço, num dia. Então, a gente tem um intervalo contínuo. Isso é importante, que distingue aí quando nós estamos falando da distribuição binomial para a distribuição de Poisson, tá? Que é a questão da variável, tá? A questão dos números de sucessos ocorrerem num intervalo contínuo, tá? Olha alguns exemplos, tá, gente? A distribuição de Poisson, ela é muito usada em algumas distribuições, por exemplo, carros que passam por um cruzamento por minuto durante uma certa hora do dia, tá? Veja bem, a gente tem um intervalo de tempo, tá? Erros tipográficos por página, em um material impresso, defeitos por uma unidade, colônias de bactéria numa cultura. Nós estamos trabalhando aí com intervalos, tá? Intervalos contínuos. Então, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando aí com a distribuição de Poisson. E o que vocês precisam saber
para poder trabalhar com a distribuição de Poisson. Claro que eu vou para o quadro para fazer resuminho com vocês, tá? Então, já fizemos na aula passada também a distribuição binomial, e agora, então, a nossa distribuição de Poisson. Vamos lá? Fazer um resuminho rapidão, rapidex. Qualquer dúvida, vocês vão me encaminhando, tá? Como sempre, eu estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Então, vamos lá. Colocar aqui, então, distribuição de Poisson, tá? Deixa eu levantar um pouquinho para vocês enxergarem mais para cima. Aí. Acho que ele já vai focar bonitinho. Certo? Gente, então lembre-se que da distribuição de Poisson, um ponto importante que a gente precisa trabalhar é que nós estamos trabalhando com o intervalo contínuo, tá? Intervalo contínuo. Diferente de quando a gente está trabalhando com a distribuição binomial, tá? Tô tentando descer um pouco a tinta da minha caneta, porque eu acho que ela estava deitada, aí a tinta acaba deitando. Para trabalhar com a distribuição de Poisson, então é quando a gente vai calcular a probabilidade no intervalo contínuo de tempo, né? No intervalo contínuo, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar primeiro as notações e daí a gente coloca a fórmula aqui do lado. Então o que a gente precisa saber? Esse lambda, tá? Ele vai ser a nossa média. Tá? E depois vocês vão entender no contexto o que quer dizer essa média, tá? O nosso x, tá? Aqui o nosso x, gente, ele é um número de sucessos, Aqui não vai importar pra gente o fracasso igual a gente tinha que se considerar lá na distribuição binomial, tá? É o número de sucessos no intervalo t. Ok? Número de sucessos. Ai, meu t ficou feio, deixa eu fazer bonitinho. No intervalo t, tá? O que é o t, gente? O t é o nosso intervalo. O nosso intervalo contínuo, tá? Então, vamos anotando aí. E a gente tem também, o que vai precisar, é o lambda multiplicado pelo t, que é o quê? É um número médio. Então, vamos lá. Número médio. É o número médio de sucessos que ocorrem no intervalo t. Vou colocar aqui ocorrem em t, que vocês já vão saber o que é, tá? Então, vocês precisam saber de todas essas nomenclaturas. Precisam saber o que é aqui a minha média, que o meu x é o número de sucessos naquele intervalo t. O t é o intervalo, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com intervalo contínuo. E o lambda vezes t é o número médio de sucessos que ocorrem em t. Por que nós precisamos de todas essas informações? Porque a fórmula da distribuição de Poisson vai ser probabilidade de ocorrer x, ou seja, de ocorrer um número de sucessos naquele intervalo, certo? Vai ser igual ao E, lembrando que dá para a gente calcular o E na nossa calculadora científica, tá? Menos lambda vezes o T. Gente, o que é o lambda vezes o T? É o número médio de sucessos que ocorrem em T, tá? Vezes, multiplicando lá embaixo, tá? Lambda vezes o T elevado, neste caso específico, elevado a x, tá? Lembrando, então, que aqui a gente tem o número médio de sucessos elevado a x, que é o número de sucessos naquele intervalo. Tudo isso, pessoal, dividido por x fatorial. Então, formulinha. Boa noite, Rosana, tudo bem? Formulinha bonitinha na mão para vocês. Formulinha da distribuição de Poisson, ok? Então, anotem que essa fórmula é bem importante, principalmente para a gente resolver o próximo exemplo. Então, temos agora vai aparecer, vocês vão ver como é interessante o exemplo que eu vou trazer, que vai aparecer mesmo que a média, né, num determinado intervalo, são tantos veículos ou são tantas peças, vai aparecer essa palavrinha-chave aqui, ó, que é a média, tá?
Porque daí, claro, apareceu a palavrinha média, automaticamente a gente pode relacionar isso à nossa distribuição de Poisson. Apareceu a palavrinha média, apareceu o intervalo contínuo, gente, nós vamos trabalhar com esse tipo, tá? Então isso vai ajudar bastante, ok? Dúvidas até aqui? Ficou dúvida com relação a alguma incógnita? Dúvidas na letra? Lembrando que aqui é x fatorial, tá? Pessoal, quem tem dúvida de como resolve fatorial, lembra que fatorial, por exemplo, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso é fatorial. Conteúdo lá da educação básica, que a gente vê lá no nosso ensino médio, ok? Então, mais um resumão aqui para vocês, para organizar a parte da distribuição de Poisson. Eu coloquei no slide também, porque eu sei que tem aluno que gosta de printar, né? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês terminarem de copiar, mas tudo que está no quadro também está no nosso slide, então isso facilita para vocês, tá? Se tiver dúvida, eu estou à disposição. Estou aqui, tá, gente? Só estou dando um tempinho para vocês copiarem o conteúdo. Vamos lá, da sequência? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês, gente. Ai, deixa eu voltar, porque eu não quero que vocês vejam o resultado, que eu quero que vocês quebrem a cabeça um pouquinho para resolver. Peraí. Muita calma nessa hora. Peraí. Ok. Não quero dar spoiler, né? Dar a resolução para vocês já da atividade de cara. Olha a nossa situação, gente. Então a gente tem que a requisição, tá, de um item de estoque ocorre em média. Olha lá, gente, a palavrinha média, 4 vezes por dia, tá? Qual é a probabilidade de que sejam requisitados 6 itens em um só dia? Então eu já sei que a média em um dia, gente, o dia é o período, tá? Então olha para vocês verem como a gente tem um período contínuo, tá? Então a média em um dia, que é o nosso lambda t, é igual a 4. E como eu quero saber qual é a probabilidade de ter, né, de sair esse número 6, né, que quando a gente fala que o nosso x, lembra que o nosso x é o número de sucessos naquele intervalo. Então, qual é o sucesso? Qual é a probabilidade de sair 6 itens, né? Então, a gente utiliza o x igual a 6 e a nossa média multiplicada, que é o nosso lambda t, é 4. E feito isso, a gente pode substituir os nossos valores na nossa formulinha. E agora eu vou deixar vocês colocarem em prática. Ó, a gente já tem o valor. Lembrando que o E vocês vão calcular na nossa calculadora científica, tá? Então agora já fica mais fácil. Vou deixar um tempinho para vocês tentarem aí, tá?
Gente, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida vai mandando, tá? Manda os resultados, manda as respostas. Se vocês estão com alguma dúvida, estou esperando, tá? Vamos corrigir, pessoal? Bom, então como que a gente acaba fazendo nesse sentido aqui, tá? Essa nossa resolução. Vamos lá. Só fazer a nossa substituição, tá? Então vai ficar a probabilidade de sair o x igual a 6, né? De saírem 6 itens em um só dia. Isso vai ser igual a E elevado a menos, tá? Gente, o nosso lambda t, que é a nossa média, né? De sair a média de 4 vezes por dia, a média naquele determinado período, naquele determinado intervalo, é 4, por isso que fica elevado a menos 4. Aqui também é 4, tá? E elevado a x, que é 6, dividido por 6 fatorial. Gente, como que vocês podem resolver isso daqui, tá? Vocês podem pegar a calculadora de vocês, ir lá no nosso Ezinho, tá? Eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, que eu acho que fica mais fácil. Vocês podem ir lá no nosso E. Para vocês fazerem o cálculo do E, vocês vão ter que apertar o Shift E, tá? Elevado a menos 4, ok? Aí vocês acabam depois multiplicando pelo 4 elevado à sexta potência e resolve o 6 fatorial. Lembre-se que o 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? Vai chegar num valor aí de 0,1042. Se eu multiplico esse valor por 100, automaticamente eu encontro a porcentagem, tá? Então, quer dizer que a probabilidade de sair, né, 6 itens em um só dia, que é nesse intervalo, vai ser 10,42% de chance. A probabilidade vai ser essa, tá? Então, corrijam. Quem tá com dúvida, fiquem tranquilos aí, tá? Podem perguntar. Eu estou à disposição para ajudá-los naquilo que for preciso, tá bom?
Só tô dando um tempinho para vocês corrigirem, tá? E aí a gente já vai para nossa parte do Excel, pra gente colocar em prática aí algumas coisas bem legais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai valer bastante a pena, principalmente para conferência de cálculo, né? Se você tem a opção de trabalhar com o nosso Excel, tá bom? Ai, que bom, Diógenes. Eu também, tô com saudade. A gente vai sentir saudades, né? A gente se apega muito ao outro. Esses dias eu também estava falando com outros alunos e a gente brinca porque a gente se apega, a gente tira dúvida e a gente sabe o momento que a gente está vivendo e tudo mais. Mas fico muito feliz que eu também vou sentir. Tem alguns nominhos que a gente sempre lembra, que ficam participando, que ficam interagindo. Então, com certeza, eu vou sentir bastante falta. E é claro que eu espero que vocês consigam aí, tenham conseguido compreender pelo menos o propósito da nossa disciplina, que é dar esse auxílio aí. Eu sei que a disciplina de probabilidade estatística ela tem bastante coisa, mas tem bastante conhecimento aí. Eu espero que eu tenha conseguido levar de uma forma bem objetiva e clara para vocês, tá bom? Mas vamos lá então para a gente trabalhar a nossa parte de estatística, tá? Para a gente poder fechar mesmo com chave de ouro, para não ficar faltando esse conteúdinho para vocês. Gente, quando a gente está trabalhando, lembra dessas medidas de posição que a gente viu? A gente viu média, viu mediana, viu moda, viu variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Então a gente viu bastante coisa dessas medidas e hoje a gente vai trabalhar algumas, né? Claro que a gente vai fazer alguns exemplos de como que a gente pode organizar isso no nosso Excel, tá? Então aqui eu tenho que o educador físico anotou as alturas dos seus alunos em metros, tá, gente? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Temos 10 alturas. E nós vamos calcular média, vamos calcular mediana, vamos calcular variância, desvio padrão. Então tem bastante coisa aí que a gente vai calcular, tá? Para isso, eu vou abrir o nosso. Eu já vou colocar. Ô, Diógenes, eu acho que não. São só 12 aulas mesmo. São 12 aulas, tá? Você tá fazendo esse tipo de pergunta? São 12, mas é porque eu acho que vocês vão ter prova, né? Então acaba tendo aí algumas, mas são 12 semanas de aula, tá? São 12 aulinhas. Lembrando que tem a aula da sexta, que eu dou aula de probabilidade estatística, e sábado também, que é o mesmo conteúdo, tá? Mas vamos lá. Eu trouxe esses dados das alturas para vocês no Excel. Deixa eu compartilhar com vocês. E eu vou copiá-los aqui e vou jogar no chat, tá? Porque às vezes é legal vocês irem fazendo junto comigo. Então abram o Excel, tá? Vamos fazendo juntos. Deixa eu colocar aqui. Ó, coloquei todas as alturas para vocês aí no chat, porque daí vocês podem copiar. Opa, deixa eu colocar meu Excel aqui, senão eu fico pronto. E daí vocês podem copiar e jogar no Excel igual eu fiz, tá? Pra gente fazer juntos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior para vocês. Ótimo. Acho que melhorou agora, né? Olha o que eu fiz, tá, gente? Então, eu tinha 10 alunos, tá? Então, eu coloquei aqui. Como a gente... Por que eu coloquei essa coluna aluno 1, 2, 3, 4 e 5? Porque para depois calcular os coeficientes, que eu também... Opa, deixa eu arrumar aqui uma coisa. Coeficiente. Achei um reinho aqui. Pronto. Como para depois calcular os coeficientes, a gente vai precisar de duas... Como a gente vai precisar de duas variáveis, então eu organizei dessa forma. Então, eu coloquei
Aluno 1, altura 1,75. Aluno 2, 1,70. Aluno 3, 1,85. Aluno 4, 1,54. E assim sucessivamente, tá? Então, o que eu oriento? Peguem esses dados que eu coloquei para vocês aí no chat, montem essa tabelinha, coloca os alunos e as alturas, tá? Para copiar e colar, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, para depois vocês irem conseguindo resolver comigo. Aqui embaixo eu coloquei média, mediana, variância e desvio padrão, para a gente fazer os cálculos aqui na frente. E os coeficientes, coeficiente de determinação e equação também, que quando a gente está trabalhando com o diagrama de dispersão. Vocês vão ver que legal. No Excel a gente pode trabalhar tudo isso, tá? Bora lá, vou dar um tempinho só para vocês organizarem a tabelinha de vocês, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Só tô dando um tempinho para vocês construírem mesmo a tabelinha de vocês pra gente ir fazendo os cálculos todos juntos, tá? Pronto, pessoal? Já fizeram? Estão fazendo ainda? Alguém quer que eu espere? Posso começar? Então vamos lá, tá? O que ajuda aqui, tá, pessoal? A gente pode fazer os cálculos, então, da média, da mediana, da variância e do desvio padrão, que são as nossas primeiras medidas. Depois, nós vamos calcular. Lembra que quando a gente estava trabalhando com o diagrama de dispersão, tá, os nossos coeficientes, tinha que determinar a equação da reta, tudo? Então, a gente também vai aprender a fazer tudo no Excel, tá? Bom, mas vamos começar pelas nossas medidas que são mais simples, ok? Eu vou começar pela média, tá? Então, aqui na frente eu vou calcular a média. Como que nós fazemos para calcular as médias dessas alturas? Na prática, se vocês fossem fazer manualmente, vocês iam somar todas essas alturas e iam dividir por 10, ok? Aqui no Excel, ele tem uma ferramenta que ele faz esse cálculo para nós, ok? Deixa eu ver se vocês estão mandando alguma mensagem. Não, tá ok. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, gente. Vou selecionar a minha cédula ali da frente, tá? Vou dar um igual, ok? Dei o meu igual, bonitinho. Vamos lá, gente, junto comigo. Vou colocar M, ó, presta atenção, M. Para fazer a média, tem que pôr o acento, tá? Tem que pôr um mé, senão vocês vão achar só a mediana, tá? Então, para achar a média, então vai falar igual e vai colocar o mé com acento, ok? Quando a gente coloca igual a Mé, a gente vai pegar essa primeira aqui. Gente, claro que tem a geométrica, tem a harmônica, tem tantas outras, mas o que a gente trabalhou na nossa disciplina foi a média aritmética simples e ponto, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui, certo? Olha quando eu dou 2 cliques, o que ele fala? Ele fala para a gente selecionar quais são os números que a gente quer fazer a média. O que eu vou fazer para selecionar? Vou vir aqui e vou selecionar todas as minhas alturas, olha. Selecionei todas as minhas alturas, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Calculou a média das alturas para mim.
Vou fazer de novo, hein? Vou fazer de novo, vamos lá. Venho aqui, coloco igual, venho em ME, certo? 2 cliques, abriu, né? Ele automaticamente abre, seleciono todas as alturas, fecho o parêntese no teclado, Enter, calculou a média. Quer dizer que se eu somasse todas essas minhas alturas e dividisse por 10, eu ia encontrar uma média de 1,732. Dúvidas da média, gente? Tranquilo? Perguntem. Conseguiram fazer? Teve alguém que não conseguiu? Vamos fazer a mediana agora? A mediana, gente, o que seria a mediana? A mediana seria a gente organizar todos os nossos elementos. Será que eu consigo colocar um filtro? Vamos ver. Eu não manjo muito de Excel, tá, gente? Mas vamos ver se eu consigo filtrar aqui em ordem crescente. Valor da cédula. Vamos ver. Do menor para o maior. Tá. Ih, ele fez errado. Alguém sabe, gente? Alguém sabe me ajudar a organizar? Alguém sabe, alguém sabe, alguém sabe? Filtrar. Cor. Enfim, vocês devem saber e alguém deve saber. Mas se vocês fossem fazer isso, vocês poderiam organizar em ordem crescente. E como eu estou trabalhando com uma quantidade de elementos pares, eu posso simplesmente pegar os dois elementos que estão bem no meio da minha amostra e achar a média desses dois elementos, tá? Então, neste caso, seria a nossa mediana. Lembre-se que a mediana é aquele elemento que fica exatamente no meio da minha amostra. Mas a minha amostra precisa estar organizada em ordem crescente, tá? Não esqueçam disso, belezinha? Mas, para a gente não precisar fazer isso, claro que depois, se você quiser validar, a gente pode vir aqui no meu igual de novo. E agora você não vai. Opa, cliquei 2 vezes. Você não vai colocar o acento. E quando você não coloca o acento, você já vai achar o MED, tá vendo? Então, você vai vir aqui, vai dar 2 cliques, normal, ele já vai abrir o parênteses, você vai selecionar todas as alturas, fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, calculou a mediana. Vamos fazer de novo? Deixa eu ver se vocês estão falando uma coisa. Não. Vou lá no meu igual, venho em MED, sem acento, ok. 2 cliques, seleciono todas as alturas, fecho o parênteses e dou um Enter. Quer dizer que a minha mediana, gente, é 1,75. Se vocês organizassem esses elementos em ordem crescente, pegasse exatamente os dois elementos que estão no meio e dividisse por 2, a soma deles, você ia encontrar exatamente 1,75, tá? Ok? Dúvidas? Vamos calcular a variância agora? A gente pode calcular também o desvio padrão, assim como a nossa variância, tá? Então, o desvio padrão... Vamos calcular a variância primeiro. Novamente, você vai colocar igual e você vai colocar... Tá vendo que quando a gente coloca var, automaticamente já vai aparecer var aqui em cima, ó? Você vai dar 2 cliques, vai selecionar toda a sua amostra, fechar o parênteses e dar um Enter. Essa é a nossa variância, 0,00773. De novo, gente, variância igual, vai lá no nosso var, tá? Vai pegar a primeira opção, que é o var A, olha lá, a primeira opção. 2 cliques, seleciona todo mundo, fecha o parênteses, tá vendo? Então, vai lá igual, var.a, seleciona todas as alturas, fecha o parênteses e agora eu vou dar um Enter. Então, essa é a nossa variância. Só tá aparecendo 2 resultados porque eu sempre estou fazendo 2 vezes, tá? Para vocês fixarem bem. Ok. E o cálculo de desvio padrão também. Vocês vão fazer o quê? Igual. Vem lá em desvio, ó. Tá vendo que apareceu o desvio médio, que não é o que a gente vai calcular. Nós vamos pegar o desvio padrão A, ó, 2 cliques. Então, igual, desvio padrão A. Seleciona todo mundo.
ok? Fecha o parênteses, Enter. Calculou o nosso desvio padrão, certo? Deixa eu diminuir um zoomzinho aqui. Aí. Então, igual desvio, ó, vai pegar o segundo, tá, gente? 2 cliques, seleciona todas as minhas alturas, fecha o parênteses, Enter. Calculou o nosso desvio padrão. Se vocês fossem fazer todo aquele cálculo que a gente fez lá no início da nossa disciplina de estatística, quando a gente fez os cálculos da variância, fez o cálculo do desvio padrão, você também chegaria nesse valor. Então, o Excel é muito prático, porque só basta você digitar os dados e ele faz os cálculos para você. Ok? Gente, calculamos as nossas primeiras medidinhas, ok? Nós vamos agora trabalhar um pouquinho também sobre a parte dos nossos diagramas de dispersão, tá? Então, o que a gente precisa e deve saber? Então, vamos lá. Lembra que quando a gente trabalhou o diagrama de dispersão, o diagrama de dispersão era aquele diagrama que tinha todos os pontinhos. Lembra que a gente fazia o diagrama, o plano cartesiano, e a gente distribuía os pontos, e a gente conseguia identificar qual era o tipo de relação, qual era o comportamento entre aquelas variáveis, né? Então, a gente tinha uma variável x e uma variável y. Ah, se os pontos estavam todos se aproximando de uma reta de regressão, né? Qual era aquela reta? Lembra que a gente usava o método dos mínimos quadrados para encontrar o coeficiente A, para encontrar o coeficiente B? Por que a gente precisava do coeficiente A e do coeficiente B? Porque a equação da reta é y igual a x mais b. Então, a gente encontrava A, encontrava B e substituía na equação, tá? E o que era essa reta? Era a reta que, se você ajustasse os pontos, ela se aproximava daquela reta, onde ela pode ser crescente ou decrescente. Então, a gente tinha todo aquele trabalhão para calcular os coeficientes. E aqui no Excel, agora, a gente consegue também fazer esses cálculos. Vamos lá? Então, vamos lá. Já quase finalzinho da nossa aula, né, gente? Já estamos encerrando daqui a pouco, tá? Para vocês fazerem o coeficiente B, gente, o que vocês precisam, tá? O coeficiente B, ele é o coeficiente que intercepta, tá? Ele é o que corta o eixo Y. Então, vocês vão colocar igual, tá? Tá vendo que apareceu intercepção? Intercepção. Lembre-se que o coeficiente B é o que intercepta o eixo Y, tá? Então, vou dar 2 cliques. E aqui vai ter uma questão, ó. Dei 2 cliques, ele vai pedir para a gente selecionar Y e depois selecionar X. O Y são as minhas alturas. Selecionei. Ponto, vírgula. Vou selecionar o meu X. Fecho o parênteses, Enter. Gente, tá aí o meu coeficiente B. Vou fazer de novo, ó. Igual, ó, é o primeiro. 2 cliques. Seleciono o Y. Ponto e vírgula. Seleciono o X. Fecho o parênteses, Enter. Tá? Enquanto o coeficiente B é o de intercepção, o coeficiente A é o de inclinação. É ele que determina a inclinação da nossa reta, que é o coeficiente angular. Então, eu vou dar igual e vai vir inclinação, ó. Vai selecionar todo mundo do Y, ponto e vírgula. Vai selecionar todo mundo do X. Fecha parênteses e dá Enter. Tá aí o nosso coeficiente A. Olha o que vai acontecer aqui também, ó. Igual. Vou fazer de novo, tá? Inclinação. 2 cliques. Seleciona os Y, que são as alturas. Ponto e vírgula. X. Fecha o parênteses e Enter. Ok? Tranquilo? Gente, dúvidas? Fizemos, então, os nossos coeficientes de determinação. O coeficiente A e o coeficiente B. Agora, o nosso R ao quadrado é o nosso coeficiente de determinação, que é o nosso R ao quadrado. Então, eu vou fazer igual R quad. Olha lá, R ao quadrado, R quad. Então, eu vou dar 2 cliques. Novamente, vou selecionar as minhas variáveis Y, ponto e vírgula. Vou selecionar as minhas variáveis X. Fecho parênteses, Enter. Tá aí o meu coeficiente. Lembra que tinha um mega cálculo, gente? Uma mega fórmula para calcular? Vou fazer novamente aqui, ó. Igual R quad. 2 cliques. Seleciono o Y, ponto e vírgula. Seleciono o X. Fecho parênteses, Enter. Calculados os nossos coeficientes. Dúvidas até aí? Tudo tranquilo?
Ok. Tá. Agora, nós vamos determinar, pessoal. Então, se eu quisesse já, né, construir a minha equação da reta, lembra que a equação da reta é y igual a x mais b. Já tenho o valor do b e já tenho o valor do a, tá? Então, era só jogar na minha equação da reta, tranquilamente. Mas eu quero que o Excel determine isso para mim. Então, a gente pode também construir o nosso gráfico de dispersão, tá? Como que eu faço isso no nosso diagrama? Vocês vão selecionar qualquer item, tá? Qualquer altura. Vou selecionar a primeira. Vão vir em inserir. Deixa ele carregar aqui. Foi. Quando você vai inserir, tá vendo que a gente tem vários gráficos que a gente pode construir? A gente vai vir onde tem esses pontinhos aqui em cima. Olha lá, inserir gráfico de dispersão, tá? Então, é aqui que a gente vai inserir o nosso gráfico de dispersão. Então, eu vou clicar aqui na minha flechinha. E vou vir nesse primeiro. Olha o que acontece quando eu já clico nele. Olha que bonitinho. Eu só vou diminuir para ficar menor. E vou colocar aqui em cima. Gente, temos o nosso diagrama de dispersão, que esses pontinhos aqui são as nossas variáveis que a gente está trabalhando, tá? Então, lembra que também fizemos na nossa aula os nossos diagramas de dispersão? Então, aqui já está prontinho. Feito, ó, querem que eu faça de novo? Vou excluir, tá? Vem, clica em algumas das alturas, vem em inserir, vai lá em gráfico, vocês vão lá onde tem aqueles pontinhos, vai selecionar esse primeiro, tá? Só vou diminuir o tamanho, tá feito o nosso gráfico de dispersão, tá? Feito isso, olha que legal que a gente pode fazer agora. Vocês vão clicar em cima de qualquer pontinho azul, tá? Clicar em cima. Olha, quando você clica em um dos pontinhos, todo mundo seleciona, ele fica tudo selecionado. Ó, de novo, venho e clico em qualquer um, ele seleciona todo mundo. Vou clicar com o direito do meu mouse, e vou vir em adicionar linha de tendência. Quando eu clico em adicionar linha de tendência, tá vendo que aqui do ladinho está escrito linear? Olha como é que ficaria a nossa reta, a reta de regressão, no meio desses pontos, tá? Podia ser uma exponencial, podia ser uma logaritma, mas aqui nós estamos trabalhando, eu quero saber a reta de regressão, tá? Outra coisa legal que a gente pode ter aqui embaixo é exibir a equação no gráfico. Tá aqui a nossa equação, gente. Olha que bonitinha. Deixa eu fechar. E aí, a gente consegue determinar. Tem uma outra coisa que a gente pode determinar lá também, quer ver? Deixa eu ir lá de novo. Tem como a gente determinar também o R ao quadrado, tá? Vocês podem ir selecionando, clicando e mexendo na ferramenta. Mas olha que legal, a gente fez o nosso diagrama de dispersão. Olha os nossos coeficientes. Coeficiente B aqui embaixo, ó, 1.7066. Aqui também, ó, tá aproximado, mas tá aqui, ó, 1.7067. Coeficiente A, 0,0046, né? Tá aqui, ó, multiplicando o nosso x. E o resultado do nosso R ao quadrado deu 0,0252 aproximadamente, exatamente o valor que nós encontramos aqui. Então, pelo Excel, a gente consegue fazer todos os nossos cálculos, desde o nosso diagrama de dispersão, qual é a nossa reta de regressão, tá? Quais são os nossos coeficientes. Então, tá tudo lindinho, maravilhoso para vocês aí, ok? Gente, dúvidas? Perguntem. Ó, quase faltando 2 minutinhos para a gente encerrar a aula. Só vou deixar mais um tempinho para vocês conferirem os resultados. Teve alguém que não conseguiu fazer algo, que ficou com alguma dúvida? Só lembre-se, tá? Que quando vocês querem, para determinar aqui, né? Deixa eu só apagar a minha equação. Vocês sempre vão clicar em cima de uma, tá? Deixa eu ver se ele deixa. Quando você clica em cima de uma, automaticamente ele seleciona todo mundo. Ó, opa. Então, clique em cima de uma. Eita, que eu dei 2 cliques, gente, perdão. Eu acho que ele está selecionando a reta. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é que ele já está com a linha. Então, eu vou exibir a equação e vou exibir o R ao quadrado. Ok. Tá? E aí vocês podem ir brincando, podem ir construindo as coisas na maneira que for necessário, tá? Bom, gente, seguinte. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Estamos aí, né, chegamos então no finalzinho da nossa disciplina, onde nós passamos aí por muitos conhecimentos relacionados à probabilidade estatística
estatística principalmente, né? Lembrando que a gente tem o nosso material na nossa biblioteca para que vocês possam acessar, possam fazer mais exercícios, mais exemplos, tirar alguma dúvida com relação ao conteúdo. Tem as nossas aulas que estão disponíveis para você, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Desejo muito sucesso na trajetória de cada um. Eu espero, do fundo do coração, que eu tenha conseguido contribuir para cada um, né? Vou sentir falta, com certeza, assim como o Diógenes falou que também vai sentir, também sentirei falta de cada um, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido aí trazer um pouco da noção de probabilidade, bem como pelo menos os processos mais básicos e os mais importantes de como que a gente pode trabalhar com o Excel, tá bom? Gente, um beijo muito grande para vocês, muita sorte, tudo de bom, continue se cuidando e quem sabe a gente se vê numa próxima, tá bom? Ó, um beijo bem grande no coração de cada um e até mais. Tchau, tchau.